Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo direitinho? Esperamos só uns 5 minutinhos, só para a gente poder dar início, para todo mundo conseguir entrar, certo? Então, na noite de hoje, a gente vai dar início à nossa oficina com a Ayla Davis Fanstone Pina Vieira. O tema da oficina nossa será Cuidados Paliativos no Cenário da APS. E vou ler um pouquinho do currículo da Ayla para termos uma noção. Então, a doutora Ayla possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Goiás, 2000, e é especialista em medicina de família e comunidade, com título pelo MEC, 2003, e pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, 2012. Mestre em gerontologia pela Universidade Católica de Brasília, em 2016, docente da Universidade Evangélica desde 2013. Certo? Gostaria de convidar, então, a doutora Ayla, boa noite, para estar conosco. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, Que só bom. uma observação. Sim, Qualquer coisa, a gente vai ser de acordo com o que você preferir, a questão das dúvidas e tal, certo? Aí você pode me falando se prefere no início, ou no final da nossa conversa ou durante a conversa, certo? E a respeito da lista de presença, pessoal, eu iria passar a lista de presença por volta de 8h40, mais ou menos, que eu iria disponibilizar aqui para vocês colocarem o nome mesmo, que eu pegarei todos os nomes, certo? Nome completo, por favor. Eu iria avisar na hora. tá. Olha só, no final a gente pode ter um momento de dúvida, mas na verdade eu preparei alguma coisa bem interativa. Não sei se vai funcionar, que aqui no Google Meet é mais difícil, mas eu estou em dois computadores porque minha apresentação está em um e eu consigo ver vocês no outro aqui, certo? Para todo mundo poder participar. Por quê? Pensando em uma oficina, eu quis fazer uma coisa mais prática. Então, eu trouxe são 2 casos clínicos complexos para a gente discutir tudo que tem relacionado a cuidados paliativos e atenção primária dentro desses casos, certo? Para ficar uma coisa mais prática. Então, eu quero que todo mundo me ajude. Eu vou pedir desculpa primeiro pelos slides. Eu tive um problema sério no meu computador hoje que o PowerPoint pifou, onde estava tudo pronto. Aí eu tive que fazer os slides em outro computador, que era mais antigo, que não teve jeito de colocar foto, não teve jeito de colocar nada. Eu fiz mais ou menos só para a gente ter uma noção de como vai ser. E aí a gente vai mais discutir aqui, tá bom? Então, até na hora que eu for passar o caso clínico, quem quiser aparecer o rostinho aí para comentar, para conversar, vai ser bom, tá? Para a gente fazer uma coisa mais interativa. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês avisam, tá? Ou se acontecer alguma coisa. Que aí eu vou vendo aqui, eu consigo ver aqui no chat também. Vão me avisando, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. O meu tema, então, foi cuidados paliativos na atenção primária à saúde, certo? Então, como médica de família, o meu principal campo de atuação é a atenção primária à saúde. E como gerontóloga, eu gosto muito de trabalhar com cuidados paliativos. É uma coisa que nos idosos a gente usa muito. Então, é uma coisa que está bem dentro da minha prática. Então, só para a gente ter uma introdução, quando a gente pensa em cuidados paliativos, a gente pensa em paciente terminal, né? Em doenças terminais, sem possibilidade terapêutica, câncer principalmente, é o que todo mundo pensa quando a gente fala em cuidados paliativos. Mas a Organização Mundial da Saúde foi melhorando essa definição ao longo do tempo. A primeira definição dela dizia exatamente isso, que eram pacientes de câncer ou sem possibilidade terapêutica. Depois ela foi ampliando isso para todas as doenças crônicas que não têm cura. Porque é claro que tem muitas doenças, por exemplo, diabetes, que são doenças crônicas que não têm cura, mas que exigem um cuidado para o resto da vida. Então, quando a gente pensa em cuidados paliativos, a gente hoje em dia ampliou muito mais esse conceito para pensar em uma abordagem para promover qualidade de vida por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. Então, não é só prevenção, é principalmente alívio do sofrimento. Então, é quando a gente pensa numa doença que eu não vou conseguir curar, então eu vou pelo menos cuidar daquela pessoa para aliviar o sofrimento dela. Então, a definição de cuidados paliativos hoje é muito mais ampla por conta disso.
Historicamente, eu sempre gosto de dar um pouquinho da história, que é importante para a gente entender de onde surgiu isso, cuidados paliativos. Historicamente, esse termo surgiu com a Cecily Saunders, que é uma inglesa. Ela era assistente social e enfermeira. E aí ela foi contratada para cuidar de um judeu que estava no final da vida, e ela ficou muitos meses cuidando dele. E ela entendeu que aquilo era muito importante, que o que ela estava fazendo não era menos importante porque ele não tinha possibilidade terapêutica. E aí, depois disso, ela se interessou muito por isso, pelo cuidado no final de vida. No início era isso que ela cuidava. E aí ela fez medicina por conta disso, se formou médica, foi uma grande pesquisadora disso. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida de um paciente que não tem mais possibilidade terapêutica? Então a Cecily Saunders fundou o primeiro hospice, que são hospitais no mundo inteiro. Tem aqui no Brasil, a gente não tem muito esse conceito, mas o hospice é um hospital que é específico para pessoas sem possibilidade terapêutica, para fazer cuidados paliativos. Então, ela criou esse primeiro hospice lá em Londres, na década de 50, e depois disso esse conceito foi se difundindo pelo mundo, e aí a Organização Mundial de Saúde, em 1998, fez essa definição a primeira vez de cuidados paliativos como cuidados no final de vida, e depois foi ampliando esse conceito para cuidados de doenças crônicas, doenças que não têm possibilidade terapêutica, mas que não necessariamente a pessoa está no final de vida. E aí, no último conceito que a Organização Mundial de Saúde colocou, ela incluiu os idosos, né? Idoso também pode ser incluído em cuidados paliativos, mesmo que a gente não saiba quanto tempo de vida ele tem, mas a gente tem que pensar que a gente tem que pensar em aliviar o sofrimento e dar qualidade de vida para esse idoso, por isso ele entra dentro de definição. E aí, dentro disso, como o nosso tema hoje é cuidados paliativos na atenção primária, eu trouxe aqui, não sei quantos estão familiarizados com esses atributos da atenção primária, que aqui na nossa faculdade, na Univangélica, a gente repete isso muito desde o primeiro período, que é muito importante. Então, a atenção primária é um nível de saúde que as pessoas tendem a achar que é o menos complexo, né, de menor complexidade. E, na verdade, se a gente for pensar em tudo que ela abrange, a complexidade dela é muito maior até do que a dos outros níveis, do nível secundário e terciário. E aí ela tem alguns atributos que são essenciais, atributos da atenção primária, que a gente precisa entender para ver como ela é um cenário muito propício para os cuidados paliativos. Então, quais são os 4 atributos essenciais da atenção primária? Primeiro, é o primeiro contato. Ela é o primeiro contato do paciente com o serviço de saúde. Né? No nosso país, que a gente tem no SUS, o primeiro contato do paciente com o serviço de saúde é através da atenção primária, que são as unidades básicas de saúde. Ou tem outro primeiro contato, que é o pronto-socorro também, em caso de trauma, esse tipo de coisa. Mas, normalmente, o primeiro contato é na atenção primária à saúde. Então, esse é um dos atributos dela. Ela é a porta de entrada do paciente para o sistema de saúde. Além disso, ela tem uma segunda característica, que é a longitudinalidade. O que significa isso? Eu tinha um desenho lindo que eu não consegui colocar, que ela cuida na atenção primária, o paciente ele é visto desde o nascimento até a morte, né? Então, a longitudinalidade é uma mesma equipe, um mesmo médico, enfermeiro, acompanhar aquele paciente ao longo da vida dele, né? Então, você conhece o paciente, você cria vínculo com ele. E isso é uma coisa muito importante para os cuidados paliativos, a gente vai ver mais para frente. A terceira característica é a integralidade. Então, além desse contato longitudinal, ele é um cuidado completo, o da atenção primária, né? Então, ela cuida da parte física completa, né? Então, não por segmentos, igual as outras especialidades, ela é uma especialidade que olha como um todo também. E, além da parte física, ela olha também a parte psíquica, a parte emocional, a parte de social, de comunidade, e por isso ela também se encaixa muito bem nos cuidados paliativos, que a gente vai ver que alguns dos princípios dos cuidados paliativos falam exatamente sobre isso,
sobre esse olhar muito mais amplo, muito mais do que o físico. Você tem que olhar o emocional, você tem que olhar o espiritual. Nos cuidados paliativos, a gente tem que olhar isso. E o último atributo da atenção primária é que ela atua como coordenadora do cuidado do paciente. Então, mesmo aquele paciente que precisa ir ser internado em um hospital terciário, ele vai, mas ele volta para a casa dele e continua sendo acompanhado por aquele médico da atenção primária. Então, esse médico da atenção primária é que vai fazer essa coordenação. Aquele paciente que foi internado, aquele paciente que foi fazer um exame especializado, aquele paciente, ele faz toda essa coordenação, que teve que ir em outro especialista, mas ele faz esse acompanhamento ao longo do tempo. Então, é uma característica da atenção, a quarta característica da atenção primária. Além desses atributos que a gente chama de essenciais, a atenção primária também tem alguns outros atributos que a gente chama de derivados ou secundários, que também são importantíssimos se a gente for pensar em cuidados paliativos. Então, o primeiro deles é a orientação familiar. Então, a atenção primária não olha só para o indivíduo, ela olha para o indivíduo dentro da família dele, dentro do lar dele. Então, essa orientação familiar, que é própria da atenção primária, é absolutamente princípio do cuidados paliativos. O cuidado paliativo nunca foca só no paciente. Ele sempre tem um olhar muito mais abrangente e acolhe toda a família. Então, quem faz cuidados paliativos sabe que a gente não trata o paciente, a gente trata a família. Então, é um atributo também da atenção primária e que tem tudo a ver com cuidados paliativos. Além disso, ela tem uma orientação comunitária, né, que é dentro da comunidade, dentro da sociedade, e que no cuidados paliativos isso é importante. E o outro atributo secundário dela é uma competência cultural, é de olhar como aquele paciente está inserido dentro da cultura dele, né? Quais são as crenças dele, o que são os costumes daquela comunidade, porque isso também tem impacto direto na saúde e também tem impacto nos cuidados paliativos. Então, eu quis trazer esses atributos e um pouquinho de cuidados paliativos, porque quando a gente for discutir os casos agora, a gente vai tentar entender como que dentro do cuidado paliativo, dentro dos princípios do cuidado paliativo, eu tenho que olhar para todos esses atributos da atenção primária, e por isso os dois são muito ligados. Por isso, a atenção primária é um local muito propício para fazer cuidados paliativos. Então, vamos começar... eu acho que eu fiz... é aqui. Vamos começar com o primeiro caso. E aí eu vou ler, porque ficou pequeno aí, não sei se vocês vão conseguir, mas eu queria que depois eu vou ler e aí alguém já começa a comentar o que vocês acham desse caso. Esse primeiro caso, vamos pensar que o médico está indo conhecer. É uma senhorinha que se mudou há pouco tempo para essa comunidade, então o médico não está acompanhando ela. E aí, como ela se mudou, tem difícil locomoção, tudo, o marido foi lá, cadastrou ela na unidade básica de saúde, e aí e ele pede uma visita, doutor, minha mulher não está dando conta de andar direito, tudo bem? E aí o médico vai lá visitá-la em casa. Então, vamos conhecer um pouquinho desse caso da dona Joana Dark da Silva. Então, a dona Joana Dark, ela tem 89 anos, então, ela está sendo atendida no domicílio pelo médico de família, por causa de uma queixa principal, a queixa que o marido quis que o médico fosse lá, foi obstipação intestinal. Ela mora com o esposo, o seu Dionísio, de 91 anos. Aí, só para vocês entenderem, o seu Dionísio está bem, de 91 anos, ele que foi lá na unidade básica, pedir para o médico visitar, ele está bem de saúde. Mas, além disso, ela tem uma cuidadora durante o dia, uma cuidadora durante a noite, todas elas contratadas pelos filhos, porque ela teve uma internação prolongada num hospital para tratamento de uma diverticulite, e aí quando ela saiu, como ela estava com dificuldade de locomoção e tudo, os filhos contrataram essas cuidadoras. Então, o que ela fala para o médico? Que ela tem hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, hipotiroidismo e diverticulite. Isso é o que ela relata para o médico que ela tem de doença pregressa. E que ela faz uso habitual e diário de losartana, propanolol, clortalidona, rosuvastatina, metformina, glicazida, omeprazol, puran T4, Proliv, ciclobenzaprina e lexotan. Depois a gente passa, quem não estiver familiarizado com cada um desses, a gente passa. Mas isso é o que ela usa todos os dias, certo? Ela está referindo dores abdominais frequentes,
Mas ela fala que ela tem uma alimentação muito variada, que ela come de tudo, é muito bom. Mas aí ela refere de maneira assim, até engraçada, ela conta para o médico que a preferência dela é pizza e empada, mas ela gosta de comer depois das 10 da noite, porque ela não dorme bem, tudo. Depois que ela come uma pizza ou come umas empadinhas, ela consegue dormir bem. Ela é uma paciente obesa, então o índice de massa corporal dela é de 38, deambula com dificuldade, apesar de conseguir deambular, ela está sempre precisando do apoio de alguém, está parcialmente dependente para atividades diárias. Parcialmente significa que ela consegue comer sozinha, mas alguém tem que colocar o prato para ela. Ela consegue tomar banho sozinha, mas tem que ter alguém ali ajudando, né, vigiando pelo menos. E para deambular, ela precisa de ajuda também. Ela está lúcida, um pouquinho desorientada, mas pela conversa que o médico tem, ele nota ela muito nervosa, irritada, agitada mesmo. E o senhor Dionísio, que é o esposo, está exausto. Por quê? Ele fala que não está dormindo bem, porque a dona Joana não dorme, não deixa ele dormir. E como ela está com esse humor muito flutuante, né, ela ataca muito ele, muito nervosa, briga com ele. E por isso ele está assim, com uma face de exaustão mesmo, que o médico nota. A cuidadora da noite, que está lá, ela fez questão de estar presente durante a visita do médico, porque ela tem uma série de coisas para relatar também. Então, o que ela sugere para o médico? A cuidadora é uma técnica de enfermagem que já está acostumada com pacientes em casa, mas ela está acostumada com pacientes mais graves, que são mais fáceis em alguns sentidos de cuidar. Por quê? Dona Joana levanta, Dona Joana briga, Dona Joana não aceita a comida, quer outra. Então, de certa forma, é um paciente mais difícil de tratar. Então, o que a cuidadora sugere para o médico? Ela fala, olha, tá muito difícil levar ela para o banheiro toda hora, para urinar, e ela está urinando muito, e ela tem dificuldade de andar, a gente tem que levantar a noite toda, tudo. Então, por que a gente não faz uma sonda de alívio, sonda vesical de alívio, né, que eu introduzo, eu sei fazer, normal, e aí ela vai fazer isso periodicamente, não vai precisar ficar levantando tanto da cama. Primeira coisa. Segunda coisa, reclama demais da alimentação da paciente, né? Imagina ela comer pizza, comer empada, de jeito nenhum, não pode fazer isso, e alimentação muito desregulada, e ela é diabética e tudo, então ela sugere uma sonda, que ela fala, porque aí a gente põe a alimentação bem balanceada, a nutricionista faz bonitinho, e a gente faz uma sonda nasogástrica. Essas são as orientações, assim, as sugestões da cuidadora, certo? Aí, então, agora que eu quero a participação de vocês, para vocês me falarem. Primeiro, para a gente entender, em atenção primária, essa história aí até nem é tão completa, parece longa, né? Mas em atenção primária, a primeira história que a gente faz de um paciente para a gente conhecer é até mais longa que essa. Então, eu resumi um pouquinho, para a gente entender que a atenção primária tem um olhar muito global. A gente não olha só o físico ou só a queixa principal do paciente, principalmente, né? A gente olha tudo. E segundo, cuidados paliativos também. Essa paciente ela tem 89 anos. Pela idade, ela já está, ela já é adequado fazer cuidados paliativos nela. Significa o quê? Tentar dar para ela uma melhor qualidade de vida, sem se preocupar, às vezes, com alguns controles que a gente faz em outras etapas da vida. Isso a gente vai discutir um pouquinho. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês. Nós estamos com 29 participantes. Alguém tem alguma coisa para falar assim de cara que chama atenção nessa história, que acha que não está bom, ou que poderia mudar, o que a gente pode interferir? Ninguém tem nada para falar? Vou começar perguntando mais especificamente. Vamos começar do começo. Alguém colocou. A falta de autonomia da paciente para decidir tira o protagonismo dela. Então, você acha que ela não tem autonomia aí, nesse caso? Porque, assim, teoricamente, ela está escolhendo a comida dela, né? Tanto que a reclamação geral aqui, principalmente da cuidadora, é que ela não tá comendo bem, né? Sonda vesical para segundo plano. Tá.
Isso, não, veja, a proposta da cuidadora é colocar a sonda, ela não tem sonda. A proposta da cuidadora é colocar 2 sondas, tanto a vesical de alívio quanto a nasogástrica, certo? Isso é a proposta da cuidadora, não é a proposta do médico, tá? Isso, então ela quer retirar a autonomia sobre a alimentação, porque aí ela não vai mais poder escolher o que ela come. A sonda não seria nesse momento, certíssimo, Carlos. Então, a primeira coisa, então, já que vocês focaram na sonda, vamos conversar sobre a sonda. Alguém está sugerindo trocar a cuidadora. Nós não precisamos trocar a cuidadora, a gente só precisa orientar ela. Por quê? Provavelmente está acostumada com pacientes acamados, tudo. O paciente acamado vai lá, faz a sonda, tudo de horário, tudo. A dona Joana, ao contrário, alguém falou de autonomia. Ela tem muita autonomia, né? Apesar de ela estar um pouquinho dependente fisicamente, aí tem a diferença de dependência e autonomia, hein, gente? A dependência é isso, para cuidados, ela precisa de ajuda para andar, ela precisa de ajuda para comer, mas de decidir, ela ainda tem uma independência na decisão, isso é autonomia. Por isso que ela come a empada e a pizza. Se ela não tivesse autonomia, eu tenho certeza que ela não estaria comendo. Então, ela ainda está mandando, ela ainda está decidindo algumas coisas da vida dela, certo? Então, essas sondas são totalmente não indicadas. Primeira coisa, cuidados paliativos, a gente vai sempre buscar aliviar o sofrimento de um paciente. E uma sonda nasogástrica e uma sonda vesical de alívio são causas de sofrimento, né? Isso aí são atitudes que a gente fala intervencionista, né? A gente vai intervir ali em coisas que estão funcionando normalmente. Ela está conseguindo comer e ela está conseguindo ir no banheiro. Tem uma dificuldade de deambular, de andar, mas isso é até bom que ela não fique só na cama, né? Eu queria até falar sobre isso. É importante que ela levante, que ela ande, por mais que seja difícil. Então, cuidados paliativos, a gente evita impor ao paciente mais sofrimento. E as sondas, com certeza, nesse caso, seriam um motivo de sofrimento. Então, não são indicadas. A gente não precisa mudar de cuidadora, mas a gente tem que orientar ela quanto a isso, certo? E aí, um segundo aspecto que eu... Exatamente, ainda tem uma questão da infecção, bem lembrado. Ainda ficar fazendo sonda de alívio, apesar de que é menos infecção do que a sonda de demora, pode acontecer. Tem que ter muito cuidado, né? Então, as sondas são contraindicadas. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar em cuidados paliativos, você vai intervir o mínimo possível, certo? Alguém aqui está falando que é essa indicação de sonda para conforto do cuidador. Então, quando a gente faz cuidados paliativos, a gente tem que pensar no cuidador? Tem que, mas o paciente é o nosso centro. E se vai causar sofrimento para ele, a gente não vai fazer, certo? Então, primeira coisa, a sonda a gente não vai fazer. A sonda nasogástrica, além de ser um desconforto absurdo para a paciente, ainda vai tirar uma coisa dela que é um dos prazeres dela. Então, só da gente ler essa história da dona Joana, a gente está vendo que ela tem 89 anos, é obesa, mas ela conta com prazer como ela está conseguindo comer ainda, e como ela gosta de comer pizza e empada. Então, em cuidados paliativos, é muito importante sempre o cuidado de entender que o paciente tem que ter alguns prazeres preservados. Então, no caso dela, por mais que ela seja diabética, se a gente pensar num controle glicêmico, quando a gente pensa na sequela, quando você não tem um controle glicêmico adequado, você pensa em anos de controle não adequado para ter sequela. Eu estou pensando nessas sequelas crônicas, né? Não, claro, numa hiperglicemia aguda, que não vai ser o caso dela por causa da empada. Mas então, na idade dela, de 89 anos, o que a gente menos pensa é na sequela daqui 10 anos que um controle glicêmico errado vai ter. Então, eu vou liberar a dieta. Cuidados paliativos, a gente normalmente libera a dieta. Porque a alimentação é uma fonte de prazer que a gente precisa dar para esse paciente, para a gente dar uma qualidade de vida para ele. Então, o que eu não tiraria aqui dessa história é a pizza e empada. Isso, com certeza, eu não tiraria. Até falaria para ela, pode comer mais, pode comer na hora que quiser.
esse controle é o que eu menos preciso nesse momento, certo? Então, a gente falou da sonda, falou da alimentação. Alguém tem mais alguma coisa que chama atenção nesse caso para falar? E esse tanto de remédio, gente? O que vocês acham? Ah, cuidar do esposo. Muito bem lembrado. Tanto no cuidados paliativos como na atenção primária, tá? A família é muito importante. Cuidados paliativos, a gente tem que pensar nisso. E na atenção primária, o olhar é sempre para a família. O esposo, com certeza, tem que ser cuidado nesse momento. Como que ele pode ser cuidado? Primeiro, a gente tem que orientar essas cuidadoras, né? Porque muitas vezes cuidadoras contratadas, é um ponto que eu queria falar, elas são contratadas para aquele paciente, né? Então, os filhos foram lá, ó, minha mãe está precisando tal, é aquele. E elas se esquecem do resto, elas estão lá na casa, elas podem aliviar um pouquinho o sofrimento do seu Dionísio se elas ajudarem ele um pouquinho mais. Então, essa é a primeira coisa, orientar as cuidadoras a ter um olhar para ele. E segundo, a gente tratar dele também, sentar, conversar com ele, entender o que está gerando tanta exaustão, tentar resolver o problema dele de sono, talvez falar, explicar para ele que como ela tem alguém para cuidar durante a noite, ele deve dormir em outro quarto separado, ele precisa de um sono adequado. Então, o cuidado com o seu Dionísio é importantíssimo. E aí a gente faz parte tanto do cuidados paliativos como do médico de família na atenção primária. A gente sempre tem um olhar para a família. Então, ótima lembrança, cuidado do esposo. E aí, alguém aí falou, acho que foi o Carlos de novo, sobre a polifarmácia. Então, o que a gente considera polifarmácia? Quando o paciente está tomando mais do que 5 medicamentos diários, certo? Aí ela está tomando, olha, para pressão ela está tomando 3, losartana, propanolol e clortalidona. Aí ela está tomando 1 para o colesterol, rosuvastatina, 2 para diabetes, que é a metformina e a glicazida. Aí ela está tomando um omeprazol, que é para proteger o estômago, claro, desse tanto de remédio. Então, é para o estômago. O Puran é para hipotiroidismo. O Proliv é probiótico para o intestino funcionar bem, né? Ciclobenzaprina é um relaxante muscular, provavelmente para dor ela toma, ou dor no corpo, alguém passou em algum momento. E toma o Lexotan, que é o bromazepam, que é um benzodiazepínico. É um medicamento não adequado para idosos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o benzodiazepínico não é adequado para idosos. Mas, quando a gente pega um idoso que já está tomando, é muito difícil de tirar. Então, isso aí, primeiro a gente tem que conquistar a confiança desse paciente, criar um vínculo, introduzir um outro ansiolítico que seja bom, esperar o tempo da ação desse ansiolítico, que em idoso de 3 a 4 semanas no mínimo, ajustar a dose, e depois que a gente começa lentamente a tirar o benzodiazepínico. Então, esse aí a gente teria que deixar, por enquanto, esse Lexotan até fazer todo esse processo, certo? Agora, os outros, o que eu falaria? Primeiro, ciclobenzaprina não é para ficar tomando todo dia, que é relaxante muscular. Então, a gente tem que entender que tipo de dor que ela tem, qual é a dor, e passar um remédio SOS, né? Em caso de dor, e não de tomar todo o tempo. Os remédios para pressão são 3. A gente tem que entender o que está acontecendo, né? Será que ela precisa desses 3 nesse momento? Ou será que foi acumulando? Porque muitas vezes o paciente vai acumulando, vai indo no médico, em outro passa outro passa outro, quando vê ele está tomando um monte de remédio. Então, isso aí é a hora de você começar a fazer uma ferição de pressão em vários horários do dia e tentar diminuir. Com certeza, dá para diminuir pelo menos um remédio desses aí da pressão. A rosuvastatina, que é a estatina, eu faria um exame nela, um lipidograma, para ver como que está o colesterol, porque ele, se estiver perto do normal, eu tiraria. Mesma razão que eu falei da dieta, que a gente não precisa preocupar com dieta para diabetes. Por quê? Porque o colesterol alto, o efeito dele ruim é ao longo de muito tempo, né? Acumulando esse alto.
E ela, com 89 anos, ela não tem tanto tempo de vida. A gente pensa aí no máximo em 10 anos de vida, isso pensando muito. Uma paciente obesa, tudo, nem isso. Então, eu tenho que pensar que com uma expectativa de vida pequena, ela pode diminuir, talvez não precisa tomar a estatina, né? Aí o Carlos falou sobre isso, a pressão diminui. Acontece demais a gente pegar paciente usando 3, 4 medicações para pressão e a pressão dele está baixa. E aí você vai tirando aos poucos, porque não pode tirar tudo de uma vez, tira um, tira outro, tudo e continua controlado. Então ele estava usando desnecessariamente. Então, isso são coisas que a gente tem que observar. Diabetes normalmente precisa dos 2 medicamentos, metformina e glicazida, para fazer um bom controle, né? Principalmente nela que não faz atividade física e não tem uma dieta adequada. Então, esses 2 aí seriam os que ficariam. O Puran, eu tenho muita dificuldade de entender idoso usando remédio para hipotiroidismo. Por quê? Porque no idoso, o TSH, que é o hormônio, ele tende a dar uma aumentadinha. E aí os médicos normalmente não prestam atenção nisso. Pega o exame, tá aumentado, passa o remédio. E muitas vezes você vai ver, mesmo com o TSH aumentado, o T4 e o T3 do paciente está normal. Significa que está funcionando bem, está tudo certo. Não precisa medicar um TSH elevado em idoso, porque um TSH levemente elevado é normal. Mas a maioria dos médicos medica o exame, né? O papel e não olha para o paciente. Então, eu tenho tirado muito por T4, porque eu acho que assim, é incrível a quantidade de idosos que usa por T4 e que não teriam necessidade. Então, é uma outra coisa que a gente pode ver. O Prolive, como é um probiótico, não interfere em nada, também não tem problema, mas tem que ver o porquê, né? E o Lexotan é o que eu falei. Então, dentro dessa polifarmácia, é muito difícil. Primeiro, então a gente vai pensar, quando a gente pensa em atenção primária, por isso que é importante a longitudinalidade. Você tem que criar um vínculo com o paciente para ele confiar em você, para você, ao longo do tempo, conseguir reduzir nessa polifarmácia. Mas é muito importante. Isso faz parte de qualidade de vida, tá? Tomando esse tanto de remédio aí, não tem como a pessoa ter uma boa qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar em redução dessas medicações, certo? Mais alguma coisa que alguém quer falar sobre esse caso? Aí eu diria só a questão a queixa principal dela, que nesse momento é a obstipação intestinal, né? Que é o que está causando sofrimento nela. Então, se ela está com essa queixa e por isso ela pediu a visita, nós precisamos focar nisso principalmente, né? Para aliviar esse sofrimento dela. Então, essa queixa de obstipação intestinal, a gente tem que destrinchar isso aí, né? Quantos dias ela fica sem evacuar, como que está essa evacuação, aí a gente vai entrar na questão da alimentação, deixar ela comer o que ela gosta, mas ao mesmo tempo modificar algumas outras coisas para tentar melhorar, estimular ela a deambular, a andar, a caminhar, por mais dificuldade que tenha, porque quanto mais acamada ela ficar, mais o intestino vai ficar preso. Então, tem uma série de ações que a gente pode fazer antes de entrar com outro medicamento, já que a nossa principal objetivo aqui é tirar medicamento, certo? Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Aí eu vou só, então, a maioria das coisas a gente já comentou, mas que eu pus de discussão que eu achava importante aqui, então a polifarmácia, que tem a ver com qualidade de vida, né? Então a gente abordou isso aí. A análise das causas do sofrimento. Então, o que está mais causando sofrimento nessa paciente? Então, a obstipação foi a queixa principal, então é porque ela está incomodada com isso, nós vamos tratar. A dor, a gente vai, se ela está tomando ciclobenzaprina, por quê? Qual tipo de dor para a gente dar um remédio adequado? A insônia é causa de sofrimento, então, o paciente que não consegue dormir bem é paciente que está sofrendo, nós temos que abordar isso e ver, ainda mais que ela está tomando bromazepam, está tomando, então, um remédio forte. Por que ela não está conseguindo dormir? Talvez modificar a higiene do sono dela, né? Explicar para ela, para ter um horário mais fixo todos os dias, isso é importante. E o distúrbio do humor, que está causando sofrimento nela e no esposo, né? Então, isso aí a gente tem que abordar. Então, essa troca de medicação que eu falei que é lenta, mas se você colocando um outro ansiolítico que corrige o humor dela,
com o tempo, é claro, para ele fazer efeito, e tirando o Lexotan, você já elimina aí o problema da insônia, do distúrbio do humor e talvez até da dor, que a gente tem vários ansiolíticos e antidepressivos que têm ação na dor também. Então, eu faço muito isso. Passo um que já tem ação nas 3 coisas, porque aí é um remédio só para as 3 e a gente consegue tirar os outros remédios, né? Então, sempre a gente olhar a causa do sofrimento. E o sofrimento não é aquilo que nos chama atenção, tá? Então, em cuidados paliativos, a gente tem que olhar, tentar enxergar com o olhar da pessoa que está passando por aquilo. Porque quem aqui já estudou medicina centrada na pessoa sabe, cada pessoa sente diferente, né? Então, o que para mim é muito ruim, talvez para ela não está incomodando. E o que para mim é uma coisa que não incomoda muito, talvez seja causa de grande sofrimento para o meu paciente. Então, eu não posso olhar com o meu olhar em cuidados paliativos. Eu tenho que olhar com o olhar dele. O que ele está sentindo, o que ele está queixando. E analisar essas causas e tentar intervir nelas, certo? Então, aí, a gente discutiu um pouquinho a percepção dos vários envolvidos, né? Então, essa percepção da cuidadora que não estava adequada, que a gente tem que conversar com ela, como que o esposo está em toda essa história, a gente tem que estar sempre pensando, né? E aí eu coloquei as duas coisas para a gente tentar encaixar. Então, nesse caso, quais são os atributos da atenção primária que estão diretamente relacionados a ele? Primeiro, acesso. É na atenção primária que a gente tem a oportunidade de fazer visita domiciliar, né? O médico tem ido na casa da paciente para visitar. Então, esse acesso só é feito dentro da atenção primária. A atenção secundária e terciárias não tem isso. Segundo, integralidade. Então, o médico chegou e não olhou apenas a queixa principal dela. Aliás, foi uma das coisas que a gente menos discutiu, obstipação, certo? A gente tem que olhar tudo, todo o resto, como ela está se relacionando com tudo. Então, a gente olha o paciente como um todo. Terceiro, coordenação do cuidado. Então, nesse caso aí, eu vou cuidar da polifarmácia dela, porque tem um médico que prescreveu remédio para diabetes, outro que prescreveu para hipertensão. Então, tudo isso está muito bagunçado ali. Então, o médico da atenção primária consegue olhar de uma maneira que ele coordena todo esse cuidado para funcionar, certo? E outro atributo, que seria um atributo derivado, que é a orientação familiar, que é o que a gente já discutiu, não olha só para ela. E dentro dos princípios do cuidados paliativos, não dá aqui para eu fazer com vocês todos esses princípios, que são vários princípios, mas aí eu vou colocar alguns dentro desses casos que a gente vai discutir. Primeiro, que dentro do cuidados paliativos, a gente sempre busca aliviar sintomas. Então, a gente não está tão preocupado com o desfecho, né? Com a cura. A gente está preocupado com o que o paciente está sentindo. Então, nesse caso aí, tanto sintomas físicos quanto sintomas psíquicos. Então, eu vou tentar aliviar o sofrimento dessa paciente. Segundo, o princípio do cuidado paliativo é o cuidado com a família. Sempre, o paliativista, o médico paliativista, ele cuida sempre da família, nunca só do paciente. E aí, o que a gente já discutiu, que é a questão das restrições alimentares e das orientações nutricionais, que em cuidados paliativos são totalmente diferentes do restante. Então, a gente tem, eu costumo brincar que a gente tem que sair da caixinha, tem que mudar o paradigma, porque enquanto nos outros casos de outros pacientes que não estão em cuidados paliativos, eu faço toda uma orientação nutricional, com cuidados paliativos é quase o contrário, a orientação. Por quê? As restrições alimentares caem por terra. Então, eu sou diabético, não posso comer açúcar no cuidados paliativos. Você pode. Porque, justamente o que eu falei, a gente não vai fazer esse controle glicêmico a longo tempo. Então, o açúcar está fazendo bem para você, está te fazendo sentir bem? Você pode comer o açúcar, né? Então, não existe essa restrição alimentar tão forte no cuidados paliativos. É claro que com cuidado, para não ser um exagero, mas não tem. E as orientações nutricionais são diferentes. Por quê? Às vezes, mais em pacientes terminais de câncer, às vezes uma desidratação diminui um pouco a dor dele. Então, não é uma questão de tem que hidratar. Às vezes se hidrata tanto que o paciente fica congestionado e piora o quadro dele. Então, a orientação nutricional nesse caso é um pouco diferente. Então, se você às vezes diminui o líquido em vez de aumentar. Então, tem uma série de orientações que no cuidados paliativos vão, assim, bem diferentes do resto. Então, a gente tem que pensar de outra maneira no cuidados paliativos, certo?
Então, o primeiro caso é esse. Aí eu queria agora passar para o segundo caso. Eu trouxe só 2 casos para a gente discutir mais a fundo, certo? Então, vamos lá, para o segundo caso. Aí agora é um pouquinho diferente. Esse já é um caso em que o médico já acompanha há muito tempo, então a longitudinalidade já está aí. O seu Zé da Carroça tem 68 anos. Ele está nessa vila lá, né, a Vila Rosa, há 40 anos. E está sendo acompanhado lá na Unidade Básica de Saúde pelo Dr. Rodrigo há 8 anos. Então, só que o Dr. Rodrigo está lá já tem 8 anos. Então, ele já conhece o seu Zé da Carroça muito bem. O que o seu Zé da Carroça acompanhava lá na UBS? Hipertensão arterial e fibrilação atrial. E aí, por conta disso, a gente sabe que a fibrilação atrial, ela pode propiciar AVC isquêmico, principalmente, né? Porque gera trombo. Então, ele sofreu um AVC isquêmico grave, há 6 meses, muito grave. Demorou a ir no hospital, demorou a intervir, acabou que ficou na UTI por 2 meses seguidos. Depois ainda ficou mais um mês na enfermaria. E aí, há 3 meses, ele recebeu alta. Voltou para casa, só que ele voltou em internação domiciliar. Significa o quê? Ele saiu do hospital só porque não tinham mais o que fazer com ele lá. Mas ainda precisando de cuidados intensivos, né? Então, ele ainda é acompanhado. Aí não é nem acompanhado só pela unidade básica. Essa equipe é uma equipe de internação domiciliar, que é fora da atenção primária, certo? Ela é composta por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista. Essa equipe toda faz esse acompanhamento do paciente, toda semana. Ele está, então, restrito ao leito, não contactuante. Então, o seu Zé da Carroça nunca acordou do coma. Por causa do AVC, ele entrou num coma e nunca acordou. Ele está traqueostomizado, então ele não está em ventilação mecânica, ele não precisa mais da máquina. A respiração está espontânea, mas aqui por traqueostomia, não conseguiu desmamar da traqueostomia. E ele está com alimentação por gastrostomia, certo? Aquela sonda direto no estômago. Então, ele ficou muito, muito ruim, né? O AVC dele foi muito grave, e aí ele voltou para casa, mas dessa maneira, na cama, precisando, assim, totalmente dependente e não contactuante, né? Ele não está mais conseguindo falar, nem está consciente. Ele já, desde que chegou em casa, nesses 3 meses, ele já apresentou 3 quadros de pneumonia, o que acontece muito, paciente acamado com todos esses cuidados, e 2 quadros de infecção urinária. E a ressonância magnética dele, a última que ele fez, tinha uma extensa lesão cerebral. Ou seja, o que eu estou querendo trazer com esse caso? É um paciente com um prognóstico muito ruim, né? Ele não tem possibilidade de terapia. Eu tenho que fazer para fazer ele melhorar por causa da lesão cerebral, que é extensa, e por conta dessas infecções de repetição, que são normais de acontecer, a tendência é ele só piorar, né? O seu Zé é muito querido na comunidade, está lá há muito tempo nessa Vila Rosa. Então, está sempre recebendo visitas, a comunidade apoia muito, a esposa sempre recebe com carinho as visitas, as manifestações de apoio. O doutor Rodrigo, apesar de não ser o médico da equipe da internação domiciliar, como ele é o médico que acompanhava antes, periodicamente ele vai lá, visita também. E o trabalho que o doutor Rodrigo faz, principalmente, é de auxiliar a família a entender a gravidade do caso e a se preparar para um desfecho desfavorável. Então, para que eu trouxe esse caso aqui? Porque quando a gente pensa em cuidados paliativos, um dos princípios de cuidados paliativos é que a morte é uma coisa natural da vida. Isso é um dos princípios. Por que o cuidados paliativos traz esse princípio? Porque na nossa cultura ocidental, no último século, esse conceito mudou. Antes, se a gente for analisar
por literatura, por arte, a morte sempre foi uma coisa natural, né? Pô, todo mundo vai morrer, tá tudo certo. Mas com o avanço da tecnologia e com a medicina avançando muito, aconteceu que a gente tem uma ânsia tão grande de salvar esse paciente e de conseguir não deixar ele morrer, que a morte passou a ser uma coisa não natural, que a gente tem que buscar a todo momento evitar. Então, a morte para o médico acaba sendo uma frustração, né? Não deu certo. Não consegui resolver o problema desse paciente. E em cuidados paliativos, nós precisamos entender que não é assim, que a morte é uma coisa natural e que ela vai acontecer. E a gente precisa fazer isso porque a gente precisa ajudar a família a entender isso, inclusive. Então, o Carlos falou aí, com um paciente assim, inconsciente, o que é o principal foco do nosso cuidado? É claro, manter ele confortável, né? Tratar as infecções. Até trouxe essa questão das infecções, porque tem gente que acha o seguinte: já que é cuidados paliativos é deixar morrer. Claro que não. Então, eu não vou deixar uma infecção piorar, virar uma sepse, só porque está cuidados paliativos. Eu vou sempre tratar. As infecções eu vou sempre tratar. O que eu vou fazer é deixar ele confortável sempre, aliviar o sofrimento. Então, mas como o meu foco nele é só esse, então a gente tem que voltar o olhar para a família também. Então, nesse momento, a família está em sofrimento intenso. Eu não sei quantos de vocês já visitaram casos assim. Eu trabalhei muito tempo com home care em Brasília e a maioria dos pacientes era nesse estado. E aí, o que a gente faz é isso. Eu vou, visito, vejo se está tudo bem, examino o paciente, vou tratando o que está acontecendo com ele, mas o meu foco é a família. Porque a família tem que estar entendendo a gravidade do caso e tem que estar sendo preparada para uma possível morte, que pode acontecer em casa. Apesar da gente não deixar no Brasil muitos pacientes morrerem em casa, porque a gente não tem um preconceito muito grande contra isso, o natural seria a pessoa morrer em casa. E por isso esses casos agora têm sido levados para casa e acompanhados em casa, certo? Alguém quer comentar alguma coisa que chamou atenção nessa história? O Carlos já tinha falado dessa questão do foco ser a família, né? Porque ele está assim. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, quero só que vocês entendam a diferença. Eu coloquei 2 casos bem diferentes, né? Uma paciente lúcida com autonomia e esse paciente que perdeu não só a autonomia, mas também com a independência. Ele está dependente e sem autonomia. Mas que é cuidado paliativo, que a gente também tem que cuidar, certo? Não vou conseguir recuperá-lo, mas isso não impede que eu cuide dele para ele ficar bem, né? Aí entra uma outra discussão que a gente pode fazer em outro momento, que não cabe aqui, mas que é a discussão da distanásia, que é também eu prolongar o sofrimento dele para não deixar ele morrer. Nesse caso aqui, não, a gente está deixando ele em casa, deixando ele bem, tirando todo o sofrimento dele. Mas eu não vou fazer nenhuma medida heróica nesse momento, certo? Porque eu sei que não, principalmente por causa dos exames, da lesão cerebral, eu sei que a chance dele ficar bem de novo ou voltar é mínima. A gente nunca fala nunca em medicina, né? Porque acontece sempre o caso que não era esperado, mas é mínima. Então, a chance dele voltar é mínima. Então, o que eu preciso fazer é tratar ele a partir disso. Então, o que eu pensei em discutir dentro do cuidados paliativos e atenção primária? Primeiro, a questão da morte, né? O que o doutor Rodrigo da Unidade Básica tem feito para preparar a família é porque a morte no domicílio ainda é uma coisa muito complicada no Brasil, mas a gente tem que estar começando a incentivar isso, né? Então, a gente precisa identificar se a família tem condições e administrar também essas condições, né? Tanto da família como do paciente, para ela ter tantos cuidados paliativos. Nesse caso aí, só é possível cuidados paliativos porque tem toda uma equipe acompanhando, senão não era possível. A esposa sozinha não consegue
cuidar com todos esses aparatos do paciente, né? E também identificar e administrar condições para a morte. Então, aqui nessa casa, essa família vai conseguir entender uma morte dentro da casa? Isso aí é uma coisa que a gente tem que discutir. E aí eu só trouxe isso aí que eu achei muito legal, que o Rubem Alves fala que a morte é o parto ao contrário. Se a gente pensar que a morte é o parto ao contrário, então, quando a gente está preparando para morrer, a gente tem que voltar, teoricamente, ao ventre da mãe. E aí a gente pensa em casa, porque casa, domicílio, que é o local de aconchego, de calor, de proteção. Então, se você pensar dessa maneira, a morte em casa é muito mais natural, e é muito melhor, dá muito mais qualidade para essa morte do que a morte no hospital. Muitas vezes numa UTI, que nem acompanhante tem, né? Sozinho na UTI. Então, qual o valor disso, né? Então, isso a gente tem que pensar. Em cuidados paliativos, a gente pensa muito nisso. Qual que é o valor que tem eu ficar prolongando essa vida numa UTI e aí a pessoa morre lá sozinha? E a gente tem visto isso muito agora. Eu que estou dentro de um hospital todos os dias por causa do Covid, e é muito triste, gente, porque o Covid, o paciente não pode ter acompanhante, nem quando ele está internado no quarto, né? O ideal é que ele não tenha acompanhante, e na UTI não pode nem ter visita. Então, essa família, às vezes o paciente entra lá, fica 2, 3 semanas e morre sozinho, porque a família não pode nem ir lá dentro vê-lo, né? Por conta de toda a transmissibilidade. E é muito triste isso, a gente tem visto isso e é muito triste. Então, o que a gente busca na atenção primária e no cuidados paliativos é o oposto disso, né? É de você trazer uma morte com qualidade junto da família, principalmente em casa. Uma das classificações de cuidados paliativos com qualidade que eles fazem é se você mede a qualidade de um cuidado paliativo quando os pacientes morrem em casa, quer dizer que está sendo bem feito, certo? Então, atributos, só para a gente ir terminando. Atributos da atenção primária que a gente pode ver nesse caso aí. O acesso, né? Então, os médicos são diretamente relacionados à casa do paciente, então é atributo. A integralidade, então ele é visto como um todo, o paciente. A longitudinalidade, o médico conhecia ele antes de acontecer isso, então isso é muito importante, até para entender um cuidado médico. A coordenação, então o médico pega os exames que foram feitos, a equipe que está acompanhando tudo, e ele que coordena todo esse cuidado. Orientação familiar, orientação cultural, e aí por que eu pus isso aí? Porque quando a gente pensa em morte, não dá para não pensar na questão espiritual também. Então, essa preparação que o médico faz com a família, por exemplo, ela envolve o espiritual. Quem faz cuidados paliativos não tem como fugir da parte espiritual. Então, não interessa a sua crença, o que você crê, mas você precisa dar o apoio espiritual para esse paciente, como médico de cuidados paliativos. Então, a orientação cultural da atenção primária tem tudo a ver com isso também, com as crenças, com a religiosidade daquela família, né? Com os costumes que se tem naquele local, disso, de velório, e isso cabe dentro de cuidados paliativos. E a orientação comunitária, porque ele voltou, ele estava dentro do hospital, ele poderia ter morrido lá, mas ele volta para casa para estar dentro da comunidade, a comunidade participar disso também, né? Isso é muito importante. E os princípios dos cuidados paliativos que a gente vê nesse caso, então, são o alívio do sofrimento, e aí nesse caso é o sofrimento físico, psíquico e existencial. Eu coloquei esse existencial aí porque está nas definições dos princípios do cuidados paliativos e é muito discutido quando a gente fala em morte. Então, quando a gente fala em morte, tem que pensar nessa questão existencial. O cuidado com a família, igual a gente já falou, e um dos princípios dos cuidados paliativos é que a visão é muito mais ampla do que só o físico, psíquico e social, porque a gente tem que pensar até nos aspectos legais. Então, a gente tem que entender um pouquinho para preparar essa família, por exemplo, para a morte. Está tudo certo legalmente, tem que arrumar alguma coisa antes dele morrer, os filhos estão entendendo. Então, essa parte legal
e até depois de declaração de óbito, tudo, faz parte do cuidado com a família, né? Porque impede uma série de sofrimentos que ela pode passar. Então, são os princípios dos cuidados paliativos, que a gente não vai entrar em todos agora, porque nem daria tempo. Então, alguém tem alguma coisa, gente, para comentar sobre esse caso? O seu Zé da Carroça? Não? Então, acho que a gente pode partir para a conclusão. Então, as conclusões que a gente chega quando a gente pensa em cuidados paliativos dentro da atenção primária, as coisas que casam dos dois, né, que são muitas. A primeira é medicina centrada na pessoa. Quem não ouviu falar disso, ou quem não teve isso, eu sugiro que leia sobre isso, certo? Medicina centrada na pessoa é uma coisa maravilhosa, porque muda o nosso olhar com a medicina, com o que a gente faz com o nosso paciente, certo? Ela tem uma série de atributos também, de princípios, que são fundamentais para a gente tratar bem o nosso paciente, né? De você entender que cada pessoa sente de uma maneira diferente, então você não rotula aqueles sintomas naquela doença, porque cada pessoa sente diferente, de você compartilhar a decisão, isso são princípios de medicina centrada na pessoa, que está dentro do cuidados paliativos. Cuidados paliativos, um dos princípios é esse, as decisões são compartilhadas, eu nunca decido pelo meu paciente, eu sento com ele ou com a família, e juntos a gente chega numa conclusão do que a gente vai fazer. Então, decisão compartilhada. E uma série de outros princípios da medicina centrada na pessoa se aplicam diretamente em cuidados paliativos e diretamente do médico de família da atenção primária. A equipe, quando a gente pensa em cuidados paliativos, quando a gente pensa em atenção primária, a gente pensa em equipe multiprofissional. Então, o médico não faz nada sozinho. Então, isso aí já é coisa do passado. O médico como centro do cuidado. O centro do cuidado agora é a equipe, certo? Tanto em cuidados paliativos como na atenção primária. A orientação comunitária, né? Que é isso, a gente tirar um pouquinho do hospital. Antes, a saúde era hospitalocêntrica, né? Você pensava em saúde, você tinha que ir para o hospital. Agora, esse olhar do hospital e a atenção primária vem para isso, para dar uma orientação comunitária. Eu consigo levar a saúde lá na casa do paciente ou lá na unidade básica, que é pertinho da casa dele, né? Não necessariamente ele precisa ir no hospital. E o cuidados paliativos tem muito disso também. O melhor local de você fazer cuidados paliativos é em casa. É claro que atualmente as principais equipes, a maior parte das equipes estão dentro dos hospitais, que são os pacientes terminais, que estão internados, tudo. Mas quando você vai ler domiciliar no ambiente comunitário. E aí a última coisa que eu sempre falo é a questão do curar versus o cuidar. Então, voltei. Saí um pouquinho e voltei. Então, é aliviar o sofrimento, mesmo que isso possa levar à morte, que o fim seja a morte, mas a morte dentro de um processo natural, certo? Então, gente, eu vou pedir desculpa, mas eu perdi tinha um monte de gente fazendo pergunta e eu saí, entrei de novo, mas espera aí que eu entro aqui no outro. Então, a apresentação era essa, mas a gente pode discutir um pouquinho agora sobre o que vocês quiserem. Espera aí que eu vou sair desse compartilhamento que eu consigo ver as perguntas.
Aí, então vamos ver. Aí o Carlos falou que teve um caso bem delicado. Paciente de 92 anos, câncer de esôfago, não se alimentava mais, não tinha condições de sonda por causa da vascularização do câncer, que poderia romper, e nem tinha condições de ser submetida a uma gastrostomia. Muito difícil. Como ela não verbalizava, ficávamos sem saber qual o desejo dela. Muito difícil, realmente, porque tem pacientes que são assim. Você não tem como entender o que ela quer, se ela está bem, se não está, né? E aí vem a questão da longitudinalidade, que é muito importante. Se você já conhecia a paciente antes de todo esse processo, talvez seja mais fácil de você entender o que ela está sentindo, né? E apoiar na família também, para saber o que ela estava sentindo, o que seria melhor para ela, ou fazer o que você acha que seria melhor mesmo. Mas é complicado, realmente, quando o paciente não consegue falar o que sente, né? Eu acho que é o mais complicado, é quando o paciente não consegue falar o que sente. Aí aqui alguém falou que a equipe do NASF poderia participar, com certeza. Eu não falei, mas quando a gente tem cuidados paliativos já instalados na atenção primária, o NASF sempre participa, tá? Então aí não só o psicólogo, mas tudo, né? Porque cuidados paliativos a gente precisa dessa equipe multiprofissional. Então, o NASF, dentro do cuidados paliativos na atenção primária, é essencial. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Psicólogo é importante, sim. Ai, peraí, que eu acho que eu pulei algum aqui. Ouvi tanto da família quanto da equipe que não tinham o que fazer no momento dela partir. Então, é difícil a gente... É isso que eu falei. Difícil a gente aceitar, às vezes, a morte, porque parece uma frustração. Mas nem sempre é, viu, Carlos? Então, você tem que pensar que, às vezes, a morte é um momento mesmo. Então, e não significa que foi uma falha, né? A morte não é falha de tratamento. Às vezes, é a hora de chegar à morte. Então, é claro que a gente não vai adiantar isso, mas a gente tem que deixar ela chegar naturalmente, segurar o paciente, o sofrimento do paciente a qualquer custo. A distanásia não é nem deixar vivo, é prolongar um sofrimento, né? Então, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Aí alguém falou do psicólogo no luto, sim, eu não citei esse psicólogo quando eu falei da equipe multiprofissional, mas toda a equipe de cuidados paliativos tem psicólogo. Então, sem o psicólogo, a gente não consegue fazer muito bem, não. E aí o NASF tem que ser acionado pela equipe da atenção primária. Sim, isso que eu falei, a gente ainda não tem equipes de cuidado paliativo específico, a maioria das atenções primárias não tem. Então, funciona sim, com o NASF apoiando tudo. Mas a tendência é você começar a ter equipes de cuidado paliativo lá na atenção primária mesmo, justamente porque é o lugar mais propício, né? Ainda não é uma coisa que acontece muito, mas é o lugar mais propício. A maioria dos médicos de atenção primária faz cuidados paliativos. E se tiver uma equipe e o apoio do NASF, então isso aí pode ser um trabalho muito lindo, que vai trazer muitos resultados. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu acho que vocês estavam aqui, eu já comentei. Acho que já. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Oi, professor. Oi, professor. Bem? Sim. Primeiro, queria muito agradecer a sua presença, representando a LASF como diretora de materiais. Falar que é muito importante ter a sua presença, mesmo que online, aí com a gente. Isso proporcionou, na verdade, a gente fazer uma grande integração entre as pessoas, entre todas as ligas de saúde, estratégia da família. E mais do que isso, eu fico muito feliz de ter você como representante da nossa faculdade falando sobre cuidados paliativos, falando sobre um assunto que a gente vê que é um grande abismo quando a gente fala de currículo, quando a gente fala de ensino, quando a gente fala de formação. Então, a nossa dificuldade foi tremenda em conseguir profissionais que falassem sobre esse tema. Conseguir principalmente profissionais que fosse
de qualidade, então. Mas, diante de tudo que a gente escutou hoje, todas as oficinas, diante da palestra magna, a gente fica muito orgulhoso de poder trazer esse assunto à tona e conseguir falar de uma forma tão sólida e tão simbólica desse tema. Então, eu deixo aqui meu agradecimento pela sua disponibilidade, pela sua atenção, e os próximos convites, com certeza, a gente vai estar mandando para a senhora, porque a gente quer muito ainda falar sobre esse tema. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Espero que da próxima vez possa ser ao vivo, né? Porque eu sinto falta dessa interação melhor com vocês. Mas é muito bom poder estar aqui compartilhando com vocês. Isso é uma coisa de vivência diária. Esses casos que eu trouxe, eu mudei os nomes em alguns detalhes, mas são casos reais que eu tenho acompanhado realmente. Então, é sempre bom a gente compartilhar isso. E aí, estou sempre aí disposta quando vocês precisarem. Então, um abraço para todo mundo e boa noite. Abraço, muito obrigada pela participação, por toda a disponibilidade também, conforme foi dito. Foi muito importante, agregou muito para a gente sua participação, a discussão que a gente teve aqui nesse momento. E é isso, Ayla, muito obrigada por toda vez que eu falo com você, você super conversa numa boa, sempre me atende meus pedidos, e é isso, a gente fica muito feliz com a sua participação. Muito obrigada. Então, boa noite para vocês. Boa noite.